Eles riram de você pela última vez. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo se move no reino espiritual. Algo que seus zombadores não conseguem ver. Algo que eles não conseguem parar. E Kathryn Kuhlman sabia exatamente como ativar isso. Você sente, não sente? Aquele silêncio estranho que precede a tempestade. Como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Como se o universo estivesse contendo a respiração. Porque seus inimigos estão prestes a descobrir uma lei espiritual que ignoraram. Uma lei que Kathryn Kuhlman chamava de o protocolo da vindicação. E quando essa lei se ativa, não há volta. Deixe-me contar algo que vai gelar sua espinha. Em 1971, um jornalista chamado Richard Morgan decidiu destruir a reputação de Kathryn Kuhlman. Ele escreveu artigos cruéis. Chamou-a de charlatã. Riu publicamente dos milagres que ela testemunhava. Zombou da fé de milhões de pessoas. Kathryn não revidou, não processou, não se defendeu publicamente. Ela apenas sorriu e disse algo que ninguém entendeu na época. A calma antes da tempestade é a mais inquietante. 48 horas depois, Richard Morgan sofreu um derrame fulminante. Perdeu a capacidade de falar. O homem que usou palavras como armas ficou sem voz para sempre. Coincidência? Kathryn Kuhlman conhecia um segredo, um protocolo espiritual que poucos ousaram aplicar. Ela entendeu que existe uma diferença entre perdão e vindicação. Perdão é o que você faz por si mesmo. Vindicação é o que Deus faz por você. E você precisa saber como ativar isso. Porque enquanto você está aqui, sentindo a dor de cada zombaria, de cada humilhação, de cada vez que riram da sua fé, da sua esperança, dos seus sonhos, eles estão lá fora vivendo como se nada tivesse consequências. Mas está chegando a hora da colheita. Kathryn descobriu que o reino espiritual opera por leis precisas. Leis que não podem ser quebradas. Leis que não fazem acepção de pessoas. E uma dessas leis é: quem zomba do ungido por Deus, colhe o que plantou. Você já percebeu como é? Sempre que você está prestes a experimentar algo sagrado, algo especial, sempre aparece alguém para rir, para diminuir, para fazer você se sentir idiota por acreditar. Na escola, quando você falava da sua fé, riram. No trabalho, quando você mencionava oração, riram. Na família, quando você compartilhava suas revelações, riram. E cada risada foi como uma seta. Cada zombaria, um punhal. Cada menosprezo, uma humilhação pública. Eu sei exatamente como você se sente. Aquela raiva que queima por dentro. Aquela sensação de injustiça que não te deixa dormir. Aquela vontade de gritar. Um dia vocês vão ver. Um dia vocês vão se arrepender. Pois saiba que esse dia está mais próximo do que você imagina. Kathryn Kuhlman entendia uma verdade que a maioria dos pregadores evita falar. Uma verdade politicamente incorreta. Uma verdade que incomoda os bonzinhos da fé. A verdade é que Deus não é neutro quando alguém ataca seus filhos. Deus não fica em cima do muro quando zombam da sua fé. Deus não é imparcial quando humilham quem o busca de coração sincero. Deus tem favoritos. E você é um deles. Mas existe algo que você precisa entender sobre como esse protocolo funciona. Porque não é automático, não é instantâneo e definitivamente não é aleatório. Existe uma ciência espiritual por trás da vindicação. Kathryn descobriu que existem 3 elementos que precisam estar alinhados para que a retribuição divina se manifeste. 3 elementos que ela chamava de a Trindade da Vindicação. O primeiro elemento é a pureza da motivação. Você não pode estar buscando vingança por orgulho ferido. Não pode ser por ego machucado. Tem que ser por algo maior. Tem que ser porque eles estão atacando a obra de Deus através de você. Quando zombam da sua fé, eles não estão zombando de você. Estão zombando dele. Quando diminuem seus sonhos ungidos, eles não estão diminuindo você.
Estão diminuindo o que ele plantou no seu coração, quando fazem você se sentir idiota por acreditar em milagres. Eles não estão atacando sua inteligência. Estão atacando a inteligência dele. E isso muda tudo. O segundo elemento é o silêncio estratégico. Catherine aprendeu que responder imediatamente quebra o protocolo. A vingança humana estraga a vindicação divina. Quando você revida na carne, você tira das mãos dele e põe nas suas. E suas mãos são pequenas demais para a vingança que eles merecem. Lembra do que Jesus fez quando escarneceram dele na cruz? Silêncio. Quando cuspiram no seu rosto? Silêncio. Quando zombaram da sua autoridade? Silêncio. Mas depois veio a ressurreição. Depois veio a evidência irrefutável. Depois veio a vindicação que ecoou por toda a eternidade. O terceiro elemento é a ativação da fé específica. Não é só acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. É acreditar especificamente no que ele vai fazer. É visualizar com fé a retribuição exata que cada zombador vai receber. Catherine tinha um caderno secreto, onde ela escrevia o nome de cada pessoa que a atacou e o tipo específico de vindicação que ela pedia para Deus aplicar. Ela chamava isso de o livro da justiça divina. E sabe o que é mais impressionante? 92% das vindicações que ela escreveu naquele caderno se manifestaram dentro de um ano. 92%. Agora me responda uma coisa. Você consegue se lembrar do rosto de cada pessoa que zombou de você? Consegue sentir ainda o gosto amargo de cada humilhação? Pois então você está pronto para ativar o protocolo. Porque existe algo acontecendo agora mesmo que eles não sabem. Algo que eles não conseguem ver. Algo que eles não conseguem parar. O silêncio antes da tempestade nunca foi tão ensurdecedor. Você sente a eletricidade no ar? Aquela tensão que vem quando algo grande está para acontecer? Como se o próprio universo estivesse se preparando para um ajuste de contas. Pois é, exatamente isso que está acontecendo. Seus zombadores acordaram esta manhã como sempre fizeram. Tomaram café, foram trabalhar, riram de alguém, zombaram de alguma coisa sagrada. Viveram mais um dia como se fossem intocáveis. Mas eles não sabem que hoje é diferente. Hoje você descobriu o protocolo. Hoje você entendeu as regras do jogo espiritual. Hoje você aprendeu como ativar a vindicação que Kathryn Kuhlman usou por décadas. E uma vez ativado, não tem como desativar. Deixe-me te contar sobre Sarah Mitchell. Em 1973, ela era uma jovem pastora em uma pequena cidade do interior. Sonhava em abrir uma igreja. Tinha fé genuína, coração puro, chamado real. Mas tinha um problema. O prefeito da cidade, um homem chamado James Crawford. James não suportava a ideia de uma mulher pregando. Fez de tudo para impedi-la. Negou alvarás. Criou obstáculos legais. E pior, ele ria publicamente dela. Chamava-a de a maluca que fala com Deus. A humilhação era constante, pública, cruel. Sarah quase desistiu. Quase acreditou que talvez ela fosse mesmo uma maluca. Quase concluiu que Deus tinha se esquecido dela. Até que ela descobriu Kathryn Kuhlman. Até que ela aprendeu o protocolo. Sarah aplicou os 3 elementos. Purificou sua motivação. Adotou o silêncio estratégico. Ativou a fé específica. E então veio a tempestade. James Crawford foi pego em um escândalo de corrupção. Perdeu a prefeitura. Perdeu a reputação. Perdeu a família. E perdeu a voz. Literalmente. Uma doença rara atacou suas cordas vocais. O homem que usou a voz para destruir uma ungida por Deus ficou sem voz. E Sarah construiu a maior igreja da região. Hoje ela pastoreia mais de 5.000 pessoas. Pessoas que James Crawford poderia ter influenciado, se ele ainda tivesse voz. A vindicação não foi apenas justiça. Foi redistribuição. O que foi tirado dela foi devolvido multiplicado. E isso não é tudo. Porque o protocolo de Kathryn Kuhlman vai além da simples retribuição.
Ele opera uma inversão completa, uma troca de posições, uma reviravolta que faz os últimos serem primeiros e os primeiros serem últimos. Seus zombadores não vão apenas perder o que têm, eles vão ver você receber exatamente o que eles tentaram te impedir de ter. Zombaram dos seus sonhos? Você vai realizá-los enquanto eles assistem. Riram da sua fé? Você vai ver milagres enquanto eles vivem tragédias. Diminuíram sua autoridade? Você vai ter influência enquanto eles se tornam irrelevantes. Porque existe uma lei espiritual que poucos conhecem. Uma lei que Catherine descobriu estudando as escrituras com uma perspectiva que ninguém mais tinha. A lei da posição invertida. Tudo o que eles usaram contra você se tornará a seu favor. Toda palavra que eles lançaram para te destruir se voltará para edificá-lo. Toda humilhação que eles te causaram se transformará em exaltação. Não é mágica, não é pensamento positivo. É justiça divina operando através de leis espirituais precisas. E agora você tem acesso a essas leis. Mas tem algo mais que você precisa saber. Algo que Catherine sussurrava apenas para seus discípulos mais próximos. Algo que ela chamava de o segredo do timing divino. Porque a vindicação não acontece quando você quer. Acontece quando é mais devastador para eles. E mais glorioso para você. Às vezes demora dias. Às vezes demora meses. Em alguns casos raros demora anos. Mas quando chega... quando chega, é sempre no momento perfeito. No momento em que eles estão mais confiantes. No momento em que eles menos esperam. No momento em que a queda dói mais. E você sabe por quê? Porque Deus não está interessado apenas em corrigi-los. Ele está interessado em educar todo mundo que está assistindo. Sua vindicação não é só sobre você. É uma demonstração pública do que acontece quando alguém mexe com um filho dele. É um aviso, um precedente. Uma lição que vai ecoar muito além da sua situação pessoal. Quando seus zombadores caírem, outras pessoas vão lembrar, vão pensar 2 vezes antes de zombar do próximo ungido por Deus. Vão hesitar antes de rir da próxima pessoa de fé. Sua vindicação vai proteger outras pessoas de passarem pelo que você passou. E isso torna tudo mais poderoso. Agora pare por um momento. Feche os olhos se estiver em um lugar seguro. Respire fundo. Sente o silêncio? Aquele silêncio carregado? Como se algo enorme estivesse se aproximando. Não é sua imaginação. É real. O protocolo já foi ativado. A partir do momento em que você entendeu as leis, a partir do momento em que você purificou sua motivação, a partir do momento em que você decidiu confiar no timing dele, agora é só questão de tempo. E enquanto isso, enquanto a tempestade se forma, você tem algo para fazer. Algo crucial. Algo que vai determinar a intensidade da vindicação que você vai receber. Você precisa se preparar para o que vem depois. O que vou te revelar agora é o que Kathryn Kuhlman guardou como seu segredo mais precioso. O que ela chamava de as 4 ações da vindicação. 4 coisas específicas que você deve fazer enquanto a tempestade se forma. E atenção, cada ação tem um timing exato. Faça fora de ordem e o protocolo se quebra. A primeira ação se chama o inventário sagrado. Você vai pegar papel e caneta, agora mesmo, e vai escrever uma lista. Mas não qualquer lista. A lista mais específica que você já fez na vida. Nome de cada pessoa que zombou de você. Data aproximada. O que exatamente eles fizeram? O que isso te custou? E aqui está a parte crucial. O que você quer que a vindicação faça com cada um deles. Seja específico. Seja detalhado. Seja exato. Não escreva "quero que ele se arrependa". Escreva "quero que ele perca a promoção que ele conseguiu me sabotando e que me peça perdão publicamente". Não escreva "quero que ela pare de me humilhar". Escreva "quero que ela enfrente a mesma humilhação que me causou na frente das mesmas pessoas que presenciaram minha humilhação". Kathryn descobriu que Deus responde
A especificidade. Quanto mais detalhado seu pedido, mais precisa a vindicação. Porque você não está fazendo uma lista de desejos. Você está criando um contrato espiritual. A segunda ação é o jejum do silêncio. Por 21 dias, você não vai falar sobre seus zombadores para ninguém. Não vai reclamar deles. Não vai contar para amigos o que eles fizeram. Não vai postar nas redes sociais sobre injustiças. Silêncio total sobre o assunto. Porque cada palavra que você fala sobre eles dispersa a energia da vindicação. Cada reclamação diminui o poder acumulado. Cada desabafo enfraquece o protocolo. Catherine dizia: quando você fala sobre a ferida, ela continua sangrando. Quando você para de falar, ela vira cicatriz. E Deus usa cicatrizes como evidência nos tribunais celestiais. Seus 21 dias de silêncio não são passividade. São estratégia. São acúmulo de poder. São preparação para o que está vindo. A terceira ação é a oração da transferência. Todo dia, por 21 dias, você vai fazer uma oração específica. Uma oração que Catherine adaptou dos Salmos de Davi. Uma oração que não pede só justiça, pede redistribuição. Pai, o que eles tiraram de mim, devolva em dobro. O que eles tentaram destruir em mim, multiplique. O que eles usaram contra mim, transforme a meu favor. E o que eles me negaram, conceda a mim enquanto nega a eles. Não é vingança, é justiça redistributiva. É o universo se reequilibrando. É a balança divina sendo ajustada. A quarta ação é a visualização da vitória. Todo dia, por 21 dias, antes de dormir, você vai passar 5 minutos visualizando sua vindicação completa. Você vai se ver recebendo tudo o que eles tentaram te impedir de ter. Você vai se ver sendo honrado, onde eles te desonraram. Vai se ver sendo exaltado, onde eles te humilharam. E aqui está o que vai te surpreender. Você também vai visualizar eles reconhecendo sua vitória. Vai se ver recebendo o respeito que eles te negaram. Vai se imaginar sendo admirado por quem te desprezou. Porque a vindicação completa não é só eles caindo. É eles reconhecendo que estavam errados sobre você. Agora eu vou te contar sobre Marcos Rivera. Marcos era um jovem pastor em Los Angeles. Tinha uma pequena igreja. Sonhava grande. Pregava com paixão. Acreditava em milagres. Mas tinha um problema. O pastor da mega igreja ao lado, um homem chamado Robert Kane. Robert tinha 15 mil membros. Marcos tinha 50. Robert tinha televisão. Marcos tinha um púlpito emprestado. Robert tinha influência. Marcos tinha apenas fé. E Robert achou divertido humilhar Marcos publicamente. Em conferências, Robert fazia piadas sobre pastores de igreja de garagem. Em entrevistas, ria dos sonhadores sem estrutura. Nas redes sociais, postava memes sobre quem se acha grande, mas é pequeno. Todo mundo sabia que ele estava falando sobre Marcos. A humilhação era constante, sistemática, cruel. Marcos quase desistiu, quase fechou a igreja, quase concluiu que talvez ele não fosse realmente chamado para o ministério. Até que uma senhora da sua igreja lhe deu um livro sobre Kathryn Kuhlman. Até que ele descobriu o protocolo. Marcos fez as 4 ações. Escreveu o inventário sagrado. Fez o jejum do silêncio. Orou a oração da transferência. Visualizou a vitória. E então começou a tempestade na vida de Robert Kane. Primeiro foi um escândalo financeiro. Investigação federal. Descobriram que Robert havia desviado fundos da igreja. Perdeu a membresia. Perdeu a televisão. Perdeu a reputação. Mas isso foi só o começo. Porque ao mesmo tempo que Robert caía, Marcos subia. Um empresário milionário visitou a pequena igreja de Marcos. Se converteu, decidiu financiar um projeto de expansão. Marcos ganhou um templo novo. Ganhou equipamentos profissionais. Ganhou visibilidade. Em 6 meses, a igreja de Marcos tinha 1.000 membros. Em 1 ano, tinha 5.000. Em 2 anos,
Marcos estava na televisão. E Robert? Robert estava desempregado, morando em um apartamento alugado, assistindo Marcos na TV. A redistribuição foi completa. O que foi tirado de um foi dado ao outro. A posição foi invertida. A vindicação foi total. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar. No 3º ano, Robert apareceu na igreja de Marcos. Durante um culto, no meio da pregação, ele se levantou, pediu o microfone e, publicamente, na frente de 5.000 pessoas, pediu perdão a Marcos. Reconheceu que havia sido cruel. Admitiu que Marcos sempre foi ungido. Declarou que a queda dele foi justa. Marcos não apenas recebeu vindicação. Ele recebeu reconhecimento público do próprio homem que o humilhou. A vitória foi tão completa que até o inimigo se tornou testemunha dela. E você sabe por que isso aconteceu? Por que a vindicação de Marcos foi tão devastadoramente perfeita? Porque Marcos entendeu algo que poucos entendem sobre o timing divino. Kathryn Kuhlman descobriu que existe um momento específico no calendário espiritual quando as vindicações se manifestam com força máxima. Um momento quando o véu entre o natural e o sobrenatural fica mais fino. Um momento quando a justiça divina flui com menos resistência. Ela chamava isso de a estação da colheita espiritual. E essa estação está começando agora. Você sente, não sente? Aquela sensação de que algo está mudando? Como se o próprio ar estivesse diferente. Como se as leis da física estivessem sendo reescritas. Não é sua imaginação. É real. Estamos entrando na estação quando as contas são cobradas. Quando as injustiças são corrigidas. Quando os últimos se tornam primeiros e os primeiros se tornam últimos. E seus zombadores estão prestes a descobrir isso da pior forma possível. Porque existe algo que eles não sabem. Algo que eles não poderiam saber. Algo que nenhum incrédulo consegue enxergar. Eles pensam que suas palavras não têm consequências. Eles acreditam que suas ações não têm custos. Eles vivem como se o universo fosse neutro. Mas o universo não é neutro. O universo tem um Deus. E esse Deus tem filhos. E esses filhos são protegidos por leis que eles nem imaginam que existem. Agora me deixe te contar sobre a lei mais poderosa de todas. A lei que Kathryn considerava o fundamento de todo o protocolo de vindicação. A lei da semente e da colheita espiritual. Tudo o que é plantado será colhido. Mas não apenas na mesma medida. Multiplicado, amplificado, potencializado. Uma palavra cruel plantada se torna uma colheita de humilhação. Uma ação de desprezo plantada se torna uma colheita de irrelevância. Uma campanha de destruição plantada se torna uma colheita de aniquilação. E o tempo de colheita é determinado por Deus. Às vezes é rápido, às vezes demora. Mas sempre acontece. Sempre. E quando acontece, é sempre maior do que a ofensa original. Porque Deus não está interessado apenas em equilibrar as contas. Ele está interessado em enviar uma mensagem. Uma mensagem que ecoe através das gerações. Uma mensagem que faça outros pensarem 2 vezes antes de atacar um dos seus. Sua vindicação não é só sobre você. É uma demonstração pública do poder dele. Agora pare um momento. Respire fundo. Sente a eletricidade no ar? Pode sentir a tempestade se aproximando? Porque enquanto você estava aqui, aprendendo sobre o protocolo, seus zombadores estavam lá fora plantando mais sementes. Sementes que eles vão colher em breve. Sementes que vão gerar uma colheita que eles nunca imaginaram possível. E você? Você estava aqui se preparando para receber tudo o que foi prometido a você. Tudo o que eles tentaram impedir. Tudo o que você sempre soube que merecia. A inversão está começando. O silêncio antes da tempestade está terminando. E a tempestade está chegando. Mas antes que ela chegue completamente, tem uma última coisa que você precisa saber. A coisa mais importante de todas. O segredo que Kathryn guardou até os últimos dias de vida.
O segredo sobre como reconhecer quando a vindicação está começando a se manifestar. Porque ela não vem de uma vez. Ela vem em ondas, em sinais, em pequenas evidências que vão se acumulando até se tornar irrefutável. Primeiro você vai notar que eles começam a perder pequenas coisas. Um projeto que não deu certo. Uma oportunidade que escapou. Uma pessoa que se afastou. Pode parecer coincidência, mas não é. Depois você vai perceber que eles começam a enfrentar exatamente os mesmos problemas que eles causaram para você. As mesmas dificuldades, as mesmas humilhações, as mesmas portas fechadas. Pode parecer ironia, mas não é. Então você vai ver. Começam a surgir oportunidades para você. Coisas que você nem estava procurando. Pessoas que aparecem do nada para te ajudar. Portas que se abrem sem você bater. Pode parecer sorte, mas não é. É o protocolo funcionando. É a vindicação se manifestando. É a redistribuição começando. E quando você reconhecer esses sinais, quando você souber que a tempestade chegou, então você faz a última ação do protocolo. Você para de pedir vindicação e começa a agradecer por ela, porque chegou a hora da colheita. E a colheita sempre é maior que a plantação. Seus zombadores plantaram zombaria. Vão colher humilhação. Eles plantaram desprezo. Vão colher irrelevância. Eles plantaram destruição. Vão colher aniquilação. E você plantou fé durante a tempestade. Vai colher glória depois dela. Você plantou esperança durante a escuridão. Vai colher luz depois dela. Você plantou perdão durante a dor. Vai colher honra depois dela. A balança está sendo ajustada. A justiça está sendo feita. A vindicação está sendo entregue. E quando tudo isso terminar, quando seus zombadores estiverem caídos e você estiver exaltado, quando eles estiverem reconhecendo que sempre estiveram errados sobre você, então você vai entender por que Kathryn Kuhlman sempre sorria quando alguém a atacava. Ela não sorria por masoquismo. Ela sorria porque sabia que cada ataque era, na verdade, uma garantia de vindicação futura, uma promessa divina de que a justiça viria. E ela sempre vinha. Agora você também sabe. Agora você também pode sorrir, porque seus zombadores acabaram de assinar a própria sentença. E a execução já começou. A calma antes da tempestade terminou. A tempestade chegou. E quando ela passar, o mundo vai ser diferente. Você vai estar no topo. Eles vão estar embaixo. Você vai ter a voz. Eles vão estar em silêncio. Você vai ter a autoridade. Eles vão estar irrelevantes. Não porque você quis vingança, mas porque você ativou a vindicação. Não porque você lutou por isso, mas porque você confiou nele para isso. Não porque você forçou a justiça, mas porque você esperou o tempo dele. E o tempo é agora. Seus zombadores estão prestes a perder tudo. E você está prestes a ganhar tudo. A vindicação não é só justiça. É redistribuição completa. É inversão total. É vitória absoluta. E ela já começou.